Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, onde nos encontramos e nos encontramos acima de tudo com a Palavra de Deus. Temos vindo ao longo destes dias a estudar e a desenvolver e a conhecer mais do que a Bíblia nos ensina sobre o que é isto de ser um mordomo de Deus. Para tal, temos ao longo destas semanas contado com a presença do pastor Daniel Vicente. Olá, pastor Daniel Vicente. Olá, pastora Rita. É muito bom estarmos aqui uma vez mais para abrir a Palavra de Deus e para pesquisar sobre este tema que tem a ver, no fundo, com aquilo que somos e a nossa função como mordomos fiéis de Deus. Sem dúvida nenhuma. Também temos usado, e como sempre usamos, o nosso sumário como forma de introduzir ou de poder esquematizar aquilo que vai ser desenvolvido ao longo desta aula bíblica. Mas então, pastor Daniel, ao nosso sumário. Qual é o sumário de hoje? Todas as doutrinas bíblicas, de um modo ou de outro, têm, portanto, de estar ligadas à promessa e à salvação expressas, portanto, no Evangelho. E porque falamos de Evangelho, vamos abrir o Evangelho, vamos abrir a nossa Bíblia e ver aquilo que a Bíblia nos diz sobre este tema que vamos desenvolver hoje, este subtema que podemos ver no sumário. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 6, diz-nos o seguinte: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um texto maravilhoso, um texto profundo e um texto que é um sumário quase da nossa Palavra de Deus, da nossa Bíblia, e neste tema ele tem uma importância central, certo? Tem, é um dos textos mais conhecidos de todos os cristãos e de todos aqueles que anseiam e desejam ser fiéis mordomos de Deus, e isto mostra-nos que Jesus é o centro, no fundo, de todas as doutrinas, ou seja, daquilo que é o caminho. O caminho as doutrinas são como um caminho que nos conduz, portanto, de alguma forma, a um objetivo, e Jesus é o caminho pelo qual essas doutrinas são mencionadas. Esse Cristo que expiou os nossos pecados, esta é uma grande verdade em que se aglutinam todas as outras. As outras doutrinas não teriam sentido sem esta esperança, sem esta expectativa de salvação eterna que Cristo veio trazer a cada um de nós, vencendo a morte para que nós possamos ter vida eterna. Quando estudamos o que está envolvido nesse sacrifício de Jesus, percebemos e acreditamos que vamos crescendo mais e mais no amor por esse Deus maravilhoso que se entregou por cada um de nós e que está a fazer tudo, mas tudo, para que nós possamos ser salvos e encontremos a vida e a verdade que só existe nele. E o aceitar as doutrinas, ou a forma como aceitamos esta verdade da doutrina e do caminho ser Cristo, vai influenciar tudo aquilo que nós fazemos. Sem dúvida. Aquilo que queremos influencia aquilo que somos. Exato. A maneira como nós queremos e aquilo em que queremos vai influenciar a forma como agimos, quer em relação a Deus, quer em relação aos outros. Isso acontece com qualquer crença, seja ela uma crença ideológica, seja uma crença religiosa. No nosso sentido é crer fielmente naquilo que diz a Palavra de Deus e naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Termos a certeza que aquilo em que acreditamos está baseado numa série de conceitos e tem um objetivo específico, vai sem dúvida influenciar a nossa vida, porque nós vamos viver em função dessas doutrinas. Exato. Essas doutrinas vão influenciar aquilo que somos e a nossa maneira de atuar perante as circunstâncias da vida, perante aquilo que são os nossos relacionamentos com os outros e o nosso relacionamento com Deus. Quando nós pomos as coisas nesta perspectiva, temos uma resposta muito assertiva em relação, às vezes, àqueles comentários que nos são feitos que a crença do cristão é uma coisa abstrata. Na realidade, ela é bem concreta, ela está concreta em pontos muito importantes. Porque, portanto, não é alguma coisa que só está a nível teórico e a nível dos conceitos, mas que depois são conceitos
que se vão atuar na nossa vida, naquilo que nós estamos a viver diariamente. Por exemplo, a forma como entendemos o estado do homem na morte vai influenciar a maneira como vivenciamos a nossa vida aqui. Exato. Ao sabermos que temos uma vida para viver depois da vida que aqui vivemos, ao percebermos que Deus tem uma vida melhor para nos dar e que até que Ele julgue todas as coisas, até que venha o juízo e Ele julgue todas as coisas, nós não estaremos a sofrer indefinidamente num inferno, dá-nos uma visão da vida, uma perspectiva da vida muito melhor, porque não estamos a pensar num Deus que nos vai castigar, que vai pôr-nos a sofrer portanto, após a nossa morte, mas num Deus que nos ama e que um dia nos vai resgatar para vivermos com Ele para sempre, ou simplesmente aplicar, portanto, a destruição final para estarmos, portanto, para a morte eterna, não é? Porque o contrário de vida eterna é morte eterna. Isso vai influenciar na maneira como nós nos relacionamos com os outros e no amor que temos para com os outros. Porque esse amor de Deus para connosco vai se refletir também no nosso amor para com o nosso próximo. Vendo e desenvolvendo assim, vamos ver que a nossa moral e a nossa forma espiritual de ver a vida vai influenciar a nossa vida em todos os seus fatores, não é? Em suas facetas. Não só, também vai acabar por influenciar a vida daqueles que estão à nossa volta e a vida na Terra. Ou seja, o cristão tem como mordomo e como crente que tem estas doutrinas e esta moral, vai ter uma importância muito grande no desenvolvimento geral daquilo que se passa nesta Terra. Exatamente, porque nós vamos viver de forma honesta, de forma generosa, de forma saudável. Ora, se todos os habitantes desta Terra fossem honestos, fossem generosos, procurassem um viver saudável, com base nas doutrinas que defendem precisamente esses princípios de vida, isso afetaria positivamente, sem dúvida, aquilo que vivemos nesta terra. Não haveria tanta ganância, não haveria tanta gente doente, não haveria tanta gente amargurada e angustiada por causa de feridas que lhe causaram outros. Tudo isso seria diferente. E mais partilha, não é? Entre aquilo muito que nós mais partilha, exatamente. Sem dúvida nenhuma. E quando olhamos depois para o texto, um texto muito interessante é o texto de Efésios 4, 21 a 24, que ele nos dá uma perspectiva, ou melhor, acaba por nos ajudar a compreender melhor tudo isto que falámos aqui. O apóstolo Paulo diz nesse texto, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, ou seja, da forma de pensar tradicional que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, porque Cristo é a verdade, porque as doutrinas estão baseadas nessa verdade que é Cristo, não temos que ser enganados, não é? E vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus faz-nos aqui um convite a um novo caminho através dessas doutrinas que estão baseadas em Cristo Jesus como o caminho, a verdade e a vida. É interessante porque quando nós colocamos todas estas ideias em perspectivas, podemos ver que é um convite a começar uma mudança aqui, não é só com uma esperança, é começar uma mudança aqui. A mudança começa aqui. A vida eterna começa aqui. E nós aqui podemos fazer a diferença neste planeta. Achamos que podemos mudar o mundo um bocadinho de cada vez. Um bocadinho de cada vez, é isso mesmo. Vamos aplicar. Vamos a isso. Fazer o que é que podemos fazer e aprender melhor. Não basta conhecer a verdade, mesmo se temos a consciência que a verdade é Cristo. É preciso que o vivamos diariamente, em casa, no emprego, nos nossos relacionamentos, em tudo e em todas as coisas. E é com este convite maravilhoso que terminamos mais uma Escola Bíblica. Gostou? Quer assistir aquelas que não teve a oportunidade de assistir anteriormente?
É fácil. Pode utilizar o seu Facebook e ir à página Rádio RCS e na página do Facebook pode encontrar os vídeos das outras escolas bíblicas. Também na página da Hope Channel pode encontrar em hopechannel.pt também todas as anteriores escolas bíblicas em que, junto com esta que estudamos hoje, podemos compreender melhor este tema tão interessante e que pode fazer a diferença na nossa vida. Mas vamos continuar a desenvolvê-lo, por isso contamos consigo para a próxima Escola Bíblica.